Oiê, seja bem-vindo ao podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em @podcastpandora ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom, vamos começar então. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno, eu sou daqui de Goiás, né? Vou me colocar assim, me apresentando um pouco mais para familiarizar com todo mundo, porque muitas vezes eu estou falando com pessoas de outros estados, ou então que estão até em outros países, e então acho que é importante assim, a gente falar de onde a gente está vindo, né? E a gente está aqui hoje, eu estou aqui com a Luana Flor, né? Mas se tiver algum outro nome, sobrenome, alguma coisa que você quiser se colocar aí, se apresentar. E a gente vai falar sobre alguns temas assim que eu acho bastante interessantes, que a Luana tem bastante propriedade para falar sobre também, que ela sugeriu a gente falar. Eu achei a pauta assim que ela trouxe para mim bem sensacional, e a gente construiu um roteiro juntos para poder pensar assim em como abordar esses temas, né, e quais tópicos assim a gente levantar e tal. Mas antes de tudo, né, quero que você se apresente, Luana. Quem é você na terapia? Oi, Bruno, muito contente de estar aqui. Eu acho que ter espaços para discutir esse tema que a gente vai falar hoje, eu acho que é muito importante, porque na psicologia eu acho que não. Enfim, dependendo das abordagens, mas quando a gente vai pensando na psicologia clínica, eu acho que a gente está abrindo uma fronteira aí nova, assim, sabe? Então, acho muito, muito importante, muito legal. E quem sou eu aqui na fila do pão, né? Eu sou a Luana Flor, mas Luana Flor é nome mesmo, não é sobrenome, é nome composto. Meu sobrenome é Tavares Hamilton. Então, quando vocês acharem aí nos meus mestrados, na coisa que eu escrevi por aí, vocês vão me encontrar como Luana Hamilton. Mas eu sou a Luana Flor, prefiro Luana Flor e tá de boa, né? Eu sou psicóloga, sou analista do comportamento, me formei lá pela USP na graduação, fiz meu mestrado lá também. Depois me especializei em psicologia e maternidade, e além de tudo isso, eu sou mãe do João e da Beatriz, que eu acho que é sempre bom a gente trazer a maternidade para a visibilidade, que também é um ato político. A gente está falando disso aqui, então faz parte da apresentação a gente dizer e trazer que a gente cumpra essas outras funções aí, que é invisível, mas dá muito trabalho. Sim. Eu fiz, né, meu mestrado, ele foi numa área mais conceitual, então eu estudei o conceito de liberdade na obra do Skinner e do Bakunin, que é um anarquista. Sim. Então, eu perpassei aí por uma discussão já meio filosófica política no mestrado. Já são coisas que me inquietam há muito tempo, assim, muito tempo. Que massa! Mas me fala um pouquinho mais assim dessa questão do mestrado, que você unindo Skinner com Bakunin. Acho que deve ter ficado, sei lá, sensacional. Já quero ler. Olha, foi sofrido, viu? Eu posso dizer isso. Mestrado causa trauma, gente. A gente tem que fazer. E a gente sobrevive. Tem vida pós-mestrado aí. Eu prometo para vocês. Mas eu sempre tive um engajamento político, né? Assim, mesmo antes da psicologia, a política veio antes da psicologia, assim. Eu já fui vegana, e me aproximei muito do anarquismo, do movimento anarquista, organizava manifestações anti-globalização. Eu estou agora em Salvador, né? É importante a gente dizer de onde a gente está. Faz 6 anos que eu voltei aqui para Salvador, eu sou do Nordeste, mas eu fui com 15 anos para São Paulo e lá fiquei por 20 anos. Então, a minha formação enquanto pessoa, enquanto psicóloga, foi muito lá em São Paulo. E desde os 16, 17 anos, eu comecei a me aproximar do anarquismo e organizei manifestação. Já corri atrás de polícia, não, né? A polícia correu atrás de mim na Paulista em manifestação, aquela coisa toda. E eu participava de coletivos, sempre tive muito ali envolvida com isso. Quando eu entrei na psicologia, eu absolutamente me apaixonei pela análise do comportamento. Porque aquela coisa da gente ter que escolher, né? O que a gente vai fazer com 17 anos é muito cruel. Eu quis psicologia sempre. Quando chegou no último ano, no terceiro ano, ninguém me diga por que eu escolhi fazer química. Eu fui para química. Eu fiz 2 anos e meio de química antes de entrar na psicologia. Nossa. E aí a química me formou enquanto cientista, de alguma forma. E estudar uma ciência natural me fez muito cientificista. Então, quando eu entrei na psicologia, eu me apaixonei diretamente pela análise do comportamento, que era a abordagem mais próxima dessa lógica e desse entendimento de funcionamento do mundo. Mas eu demorei também na psicologia 3 anos para entender que a minha trajetória política anterior
ela podia e devia se linkar com a psicologia. Então, eu fiquei estudando muito conceito básico, fiz várias iniciações científicas com pombo, estudando a rebimboca da parafuseta da resposta de observação, aquele negócio de pesquisa básica do básico, que se eu te disser para que serve na aplicação, está tão distante que eu não sei nem te dizer para que serve. Serve para a gente deixar a teoria mais forte, para a gente consolidar os conceitos, mas o que aquilo vai servir para mudar a vida de alguém, eu já não sei te dizer. E eu fui me incomodando um pouco com isso na análise do comportamento naquele período, assim, né? Eu entrei em 2003 na faculdade, já entrei bem xiita na análise do comportamento, assim, passei 3 anos, não recomendo para quem tem algum graduando aqui assistindo, se apaixone por uma abordagem, mas não se feche completamente durante a graduação a ouvir o que as outras áreas têm para falar sobre os fenômenos, sabe? É importante entender, é importante fazer algumas pontes, ou até mesmo conhecer para poder criticar com alguma consistência. Mas não foi isso que eu fiz, não, eu fiquei xiita. Eu não queria saber de mais nada, eu só queria saber de análise do comportamento, até que eu me dei conta de que eu ia precisar juntar as duas coisas, e eu recebia muitos questionamentos de como é que você pode ser analista do comportamento e de esquerda, ou analista do comportamento e anarquista, como é que, né, as pessoas viam e isso dava uma dissonância na cabeça das pessoas. E para mim, eu olhava e falava, gente, mas não é incompatível, pelo contrário, eu vi ali nos princípios comportamentais uma potencialidade de transformação do mundo para um mundo mais justo, né? Mas não era isso que eu recebia de feedback. As pessoas vinham me dizer, nossa, mas até que para um analista do comportamento você é legal, né? Até para um analista do comportamento você até tem um pensamento mais social ou mais de esquerda. E foi isso que foi me mobilizando do meio para o fim da graduação para tentar conciliar as duas coisas. E aí foi quase como um trabalho, uma cruzada pessoal minha, poder provar para mim e para o mundo que dava para ser coerente, sendo analista do comportamento e anarquista, que dava para ter esse olhar e trazer e aproximar a análise do comportamento de algo mais social e mais transformador. E aí eu apanhei muito, porque, né, no departamento de experimental, fazer um negócio desse, assim, não foi fácil, não, assim, produzi uns traumas aí no processo, mas saiu um produto disso e me marcou muito, e virou um caminho da minha vida agora, assim, a política, as questões sociais, elas têm que estar vinculadas a qualquer prática minha, sabe? Uhum, sim. Porque, na verdade, sempre está, né? Mas se a gente não tem uma consciência disso, e acho que é o problema, né? A gente não percebe, assim, como é que está influenciando, onde é que está, assim, as camadas disso, né? Porque ignorar a questão política na psicologia, qualquer área, assim, na verdade, né? É ignorar muita coisa, acho que deixar muita coisa de fora, assim, e esse aspecto cultural mesmo que a gente fala. E eu achei muito interessante, assim, que você falou de, tanto do seu mestrado, assim, tal, mas essa ideia de ver que a análise do comportamento em si, ela não pode ser tão reduzida, assim, a gente não pode ter essa visão reducionista ou limitar ela a algumas coisas ou achar que é isso ou aquilo, porque até historicamente, quando a gente para olhar assim, tem muito aquela questão de como a análise do comportamento e o behaviorismo, né, era mal encarado por conta assim, a gente poder criar uma engenharia comportamental, e isso poderia ser usado de uma forma negativa, né, em guerras e tal, assim, uma forma prejudicial, né? Mas eu acho que vai muito além disso. E, na verdade, quando a gente desenvolve esse pensamento crítico, que eu acho que a análise do comportamento proporciona, a gente tende a buscar, assim, soluções para o mundo, para o contexto social mesmo, né? Para os dilemas sociais que a gente enfrenta. E assim, você falou um pouco da sua jornada na psicologia, mas eu queria saber, assim, um pouquinho mais, né? Assim, o que você faz hoje, assim, como é que tudo isso, né, trouxe você para onde você está? Bora lá. Eu fui me distanciando da área acadêmica, eu cheguei a entrar no doutorado, mas acabei largando ele no primeiro ano, porque mudei de cidade, resolvi sair de São Paulo, voltei para Salvador, que é onde está a minha família, onde eu estou agora. E com isso deu uma grande mudança, uma grande mudança de paradigma, porque eu acho que assim, a gente tem muitas frentes, sabe? Eu acho que a gente tem a produção de conhecimento que a pesquisa vai produzindo, a gente tem a produção que a prática vai gerando, e a gente tem a divulgação científica, a gente tem um monte de coisas. E aí a clínica ela foi tomando conta. A clínica sempre foi uma terceira via.
né? Eu sempre dei aula em graduação e pós-graduação, fazia uma pós, né, um mestrado, ou estava no doutorado, e tinha clínica, e a clínica estava ali na terceira via, né, espremida entre tudo isso. Quando eu vim para Salvador, a clínica passou a ser a parte principal, né? Eu continuei dando aula na graduação, agora eu só estou dando aula em pós, e a clínica ela cresceu muito. E junto com isso, eu fui caminhando no sentido de olhar para a clínica e para o atendimento de um público específico, que são as mulheres. Tanto que eu fui me especializar em psicologia e maternidade, e depois fui saindo dessa área só da maternidade para entender o atendimento mesmo a mulheres nos relacionamentos, com a relação com o corpo, e fui ampliando. Então, hoje em dia, eu tenho a minha clínica, eu dou bastante supervisão, e eu dou aula em algumas pós e estou aqui prestes a lançar um curso de capacitação em atendimento para mulheres, que aí é fruto desses últimos 6 anos de muito trabalho, de muita construção, assim, para entender justamente como é que a gente pode cuidar desse público que socialmente e culturalmente é tão mais vulnerável em vários aspectos, assim. Então, a minha atuação hoje tem sido muito, muito nesse sentido, assim. Uhum. E o consultório tomou conta. E aí eu virei clínica mesmo, me apaixonei. Dificilmente vou voltar para academia, assim. Eu acho que a minha pegada não é escrever. A minha pegada é falar, é divulgar, é formar pessoas, assim, sabe? Então isso foi um grande encontro, assim. Porque eu acho que a academia, o escrever, demanda alguns repertórios e algumas coisas, e aí eu acho que não. Acho que o meu caminho é divulgar, é botar para fora o que as pessoas estão ali massivamente produzindo nas pesquisas, sabe? E articular isso com a prática. Essa tem sido muito a minha pegada, ultimamente. Eu acho que isso, assim, é maravilhoso, porque é um ganho para a área, assim, com certeza e tal, porque acho que é sensacional, assim, o trabalho que você desenvolve. Essa semana mesmo você estava com toda uma série de lives, né, com convidadas, assim, e temas, acho que muito importantes também, falando de pautas como feminismo negro, né, assim, falando da atuação da mulher com a mulher negra também, que, assim, já é um outro recorte, é um outro Somos local. múltiplas, né, Bruno? Sim, é um universo. Quando a gente fala de atendimento de mulheres, é como se fosse uma coisa só, mas não é, né? Uhum. A gente tem muitas histórias, muitos marcadores diferentes, e cada marcador vai trazer algumas especificidades, e a gente tem que olhar para isso. A gente ignora isso, como você falou agora há pouco, a gente ignora esses atravessamentos, a gente corre o risco de ser opressor também. Sim. De reproduzir algumas opressões, sabe? Uhum. Sim, totalmente. E eu acho que por isso que eu gostei tanto quando você propôs, assim, a gente falar sobre a política, né, assim, esse local da rua mesmo, de como, ainda mais um ano de eleição, né, assim, num ano de eleição no Brasil, nesse contexto que a gente está no mundo, com essas coisas, assim, que estão acontecendo lá fora também. Então, assim, é um tema que eu não sei, assim, a riqueza, né, que ele expressa hoje, a gente abordar isso. E eu acho que a gente tendo, assim, esse contexto, né, eu queria que você me falasse um pouco, assim, sobre como você entende justamente a aproximação da psicologia clínica com as políticas públicas, né? Eu acho que você... Enfim, estou muito curioso para saber a sua visão. Vamos lá, né? Eu acho que, assim, não tem como a gente pensar psicologia clínica, ou o que for, sem pensar no atravessamento político dela. Eu acho que a gente tem 2 formas de olhar para essa questão. Uma olhando para a psicologia de forma geral e uma olhando para a psicologia de consultório, né? Uhum. Porque eu acho que a psicologia clínica de consultório, ela recebe muitas críticas vindas da psicologia social ou de outras áreas aí, como tendo um papel mais adequador. E se a gente parar para pensar, a própria definição de agência de controle que o Skinner vai fazer sobre a psicoterapia, que ele vai considerar uma agência de controle, a gente vai olhar e ela está ali existindo para dar conta dos subprodutos da aversividade das outras agências. Então, digamos assim, as outras agências do governo ferram a gente vai tendo uma educação que vai ferrando, a gente vai tendo as várias agências ali ferrando as pessoas, e sobra para a psicoterapia lidar com os efeitos disso daí, com os adoecimentos que isso vai promovendo. E olhando nessa perspectiva, dá margem para a psicologia de consultório ela ser um tanto adequadora, né? O que eu vou fazer é pegar aquele indivíduo e tentar enquadrar ele ao máximo a essa realidade.
E eu acho que isso pode acontecer mesmo. E acho que é um dos riscos de se a gente não para olhar um cenário mais amplo e essas outras variáveis. A gente pode ser uma psicologia clínica que é adequadora. Sim. Eu vou adequar uma mulher a um relacionamento abusivo, que eu vou colocar um indivíduo LGBTQ mais dentro do armário, ou mais uma mãe, vou culpabilizar mais ainda uma mãe dentro daquilo. A gente pode reproduzir isso. Mas eu acho que se a gente conseguir olhar para essas variáveis, a gente consegue fazer uma clínica de consultório que seja mais libertadora. Mas ela tem seus limitadores. A gente não consegue fazer a revolução a partir de uma clínica de consultório. Ela é parte desse processo. A gente conseguir, sim, fazer com que aquele indivíduo que nos procura, que está em sofrimento, tenha um entendimento mais amplo do seu próprio sofrimento. E também desresponsabilizante. Eu acabei de inventar uma palavra, gente, eu invento palavras, tá? Mas dá para entender as palavras que eu invento. Mas é isso, de tirar essa culpabilização do indivíduo, simplesmente por aquele sofrimento, e um entendimento mais amplo do lugar daquele indivíduo no mundo. O que quer dizer, né, aquele sofrimento daquela mulher negra que está ali naquela solidão e tem dificuldade para se relacionar? Ela entender de forma mais ampla, aquilo é também libertador. Então, acho que dá para a gente olhar para a clínica nesse sentido. Mas de alguma forma, limitante, né? E aí, a gente olha e a gente pensa que, estruturalmente, a gente tem toda uma assistência à saúde mental aí, pensando as políticas públicas, que precisaria ser atravessada também por isso, e a gente precisaria também pensar em rede. Numa clínica estendida, a gente teria que parar para pensar qual é o papel político de um AT, de um acompanhante terapêutico, do ocupar os espaços, né? E pensando na análise do comportamento em si, eu acho que a gente tem um longo caminho para conseguir dialogar com quem faz as políticas públicas, sabe? Que a gente possa ter uma participação mais direta na criação de políticas públicas. Eu acho que a gente tem muitos recursos de entendimento do como o mundo funciona, e isso possibilitaria somar de forma a gente pensar políticas públicas de fato mais efetivas, de fato baseadas em dados, de fato baseadas em uma previsão e controle do que aquilo vai acontecer. Mas é uma questão porque muitas vezes as políticas públicas elas não são decididas a partir desses parâmetros, né? Elas são decididas a partir de parâmetros políticos, ideológicos, religiosos. A gente tem aí vários outros parâmetros se relacionando a isso. E tem uma coisa, Bruno, que você falou logo no começo, que é isso, esse conhecimento que a análise do comportamento propõe de funcionamento do mundo, ele pode sim ser usado para manipular e para oprimir as pessoas. Eu acho que o marketing, a propaganda, o capitalismo de forma geral faz um uso muito efetivo, o sistema, desses tipos de controle. E como a gente não se livra desses controles, não tem como eu estar descolada disso, eu não entender esse funcionamento me faz ficar mais suscetível ainda. Então, a gente entender como funciona dá mais chance da gente controlar, da gente ter mecanismos de autocontrole, para que a gente não fique suscetível a essas questões, sabe? Então, eu acho que estamos muito aquém do que a gente poderia estar pensando na relação com a política pública, mas eu acho que a gente tem um caminho, e dentro da análise do comportamento talvez passe por a gente aprender a falar com outras áreas, né? A gente sair do nosso behavior ace, a gente sair da nossa bolha, a gente sair também de um pedestal de a gente poderia estar salvando o mundo e todo o resto não presta, a gente aprender a trocar conhecimento, sabe? Faz sentido para você, assim, esse caminho? Total, porque eu acho que isso que você está falando, assim, acendeu, na verdade, né? Algumas coisas, assim, eu fiquei pensando muito, refletindo sobre como talvez a gente precisa de que até mesmo o conhecimento da psicologia seja uma forma de política pública mesmo, no sentido, assim, das pessoas entenderem, né? Para a gente conseguir, muitas vezes, passar a mensagem do que a gente está falando de uma forma mais tranquila, um pouco mais, assim, facilitada. Acho que precisa haver, assim, de nós, enquanto profissionais, uma postura de conseguir adequar o nosso repertório às pessoas, da mesma forma também de a gente conseguir passar isso mais através da educação, né, de uma educação que muitas vezes ensine também, assim, sobre psicologia, sobre comportamento humano, sobre todas essas perspectivas, assim, que a gente recebe ali numa graduação em psicologia, e que são tão importantes, assim, para as experiências cotidianas mesmo, né? Porque muitas vezes a gente até vê uma apropriação de conceitos, de temas, de pautas que são da psicologia, mas de uma forma que muitas vezes não é
adequada ou que não está totalmente coerente ali, né? Mas as pessoas acabam encontrando um sentido para elas. Mas eu acho que se a gente fizesse isso, assim, seria uma coisa muito, muito interessante para ajudar, assim, numa transformação social de fato, para deixar as pessoas mais conscientes disso, né? Dessa ideia que a gente fala sobre liberdade, livre-arbítrio, coerção, né? Sobre o que a gente está, assim, sob controle, né? O que controla a gente, o que determina a forma como a gente age na sociedade, por que a gente, enfim, dá prioridade para algumas coisas ou não tem noção também dos nossos privilégios ali, né? Em muitos sentidos. E eu acho que o campo que você escolhe, assim, para trabalhar, ele é tão rico, né? Assim, falando da perspectiva da saúde das mulheres, né? Saúde como um todo, mental, física e social, financeira, porque é um dos grupos onde há mais ocorrência de violência, assim, né? Então, assim, e violências que atravessam tudo isso, né? Campo financeiro, psicológico, enfim. Então, acho que é de suma importância tudo isso que a gente pode abordar aqui hoje. E uma pergunta que, assim, até aqui eu acho que a gente meio que já está respondendo ela, mas eu acho que ainda assim vale a pena endossar, mas será que dá pra gente pensar assim, é possível pensar numa atuação clínica sem a influência de variáveis governamentais? E aí, será que é possível ter essa psicologia neutra? Eu acho que é perigoso a gente pensar que sim. E eu acho que a gente está no momento que é isso, de desvelar um pouco isso, porque eu acho que a gente sempre teve um discurso e que parecia cuidado, né? Da gente, do psicólogo se manter o mais isento possível, do psicólogo se colocar o menos possível, e por aí vai. Mas o fato é que do mesmo jeito que a gente não consegue fugir aos controles ambientais, ou seja, estamos sempre nos regulando pelas coisas aqui, eu não consigo dizer, agora eu não vou mais regular por nada está me controlando, não tem, o que a gente pode fazer é entender o que controla, entender esses mecanismos, e aí com isso a gente pode ir tentando, né, mudar essas dinâmicas. É impossível, né? Não tem como a gente fazer uma psicologia clínica que não esteja pautada nisso. Quem acha que está conseguindo, eu acho que é até mais perigoso. Eu prefiro que a gente olhe e diga, gente, que desafio, que difícil. E eu posso estar sim aqui oprimindo, sei lá, uma mulher negra que me procura por eu ser uma mulher branca, eu posso estar invalidando alguma coisa, eu tenho que estar sempre olhando. Isso é muito protetivo, sabe? Eu inclusive brinco assim que aquele frio na barriga de você ir atender alguém novo que você não conhece, ele é extremamente protetivo. Quando você vê esses cursos aí de tipo, venha e nunca mais tem insegurança em nenhum caso. Gente, não. Não quero não ter insegurança em nenhum caso, porque significa que eu estou respeitando aquela história que vem ali do outro, estou respeitando a singularidade. E sim, isso dá um frio na barriga, essa conexão, porque ela é muito complexa, sabe? Sim. Então, eu acho muito complicado a gente pensar nisso, assim. E quando a gente está atendendo, quanto mais marcadores de vulnerabilidade aquela pessoa que nos procura tem, mais perigoso é ainda da gente estar reproduzindo algumas questões, sabe? Perfeito. E a gente tem que pensar, né? A clínica de consultório, ela é um recorte, né? Ela é um recorte de quem tem acesso a esse serviço. Sim. Porque a gente vai ter muita gente que vai estar na rede, né? Vai para a rede pública de atendimento, de assistência, e a gente tem um grupo que não, né, tá lutando por questões básicas de sobrevivência, que não há nenhum espaço para isso, sabe? O adoecimento vem, e, enfim. Então a gente tem que ainda olhar para isso, né? Sim. Para esse corte. Sim, eu acho que isso acaba sendo necessário, assim, a gente desconstruir um pouco essa ideia do que a gente está falando quando a gente pensa nessa neutralidade, né, em como isso assim, vai refletir na nossa prática, na nossa atuação, porque realmente, como você falou, assim, é uma coisa que precisa ter esse alerta que pode ser perigoso estar aí, ou tentar ocupar, ou tentar estar nesse local. E eu gostei muito que você trouxe à tona essa questão, assim, dessa questão, né, do atendimento, assim, e de certa forma, dessa vulnerabilidade ali do psicólogo, porque eu acho que a gente está conseguindo se apropriar um pouco da ideia de vulnerabilidade enquanto algo que pode nos ajudar a nos fortalecer e a nos construir, nos consolidar como profissionais mais
como que eu posso dizer assim, com um repertório mais abrangente, né? E teve uma discussão recentemente no Twitter, agora eu tô gostando muito assim de usar o Twitter e de navegar por uma hashtag lá que é PsiTwitter, que é onde os psicólogos se encontram. E aí teve justamente uma discussão sobre isso, assim, né? Sobre como esse frio ali na barriga, né? Se ele passa ou não, como é que ele é e tal, como é que é essa sensação. E eu até levantei um pouco dessa questão, assim, de que essa é uma... Eu gostei muito quando você falou que é uma questão protetiva, assim, também, porque eu acho que vem desse local de você justamente pensar, né? Aquilo ali tem a ver também com o trabalho que você está fazendo, que você valoriza no sentido de você pensar, eu me importo com você, então eu tenho um receio de como que a nossa interação aqui vai ser... vai impactar na sua vida, né? Ou como eu posso impactar, ou como eu posso negligenciar alguma coisa ou outra, né? Ou como eu posso fazer para te acolher. Então, acho que um psicólogo sem isso, ele estaria até mais fraco, né? Se ele não tivesse justamente esse feeling, assim, de um frio na barriga, alguma coisa que indica, né? E tem, viu? E tem muito profissional por aí nessa pegada, né? Que fica muito insensível a questões importantes, né? Pensando nessa coisa que você falou das variáveis governamentais, eu fiquei pensando aqui, né? E pensando nessa questão desse recorte econômico, assim, não dá, né? A gente precisa parar para pensar em intervenções que sejam efetivas para pessoas que estão em vulnerabilidade também econômica. Porque tá, ótimo, tem uma mãe sobrecarregada, e é ótimo eu dizer para ela que ela precisa tirar um tempo para ela, que ela precisa reduzir o tempo de trabalho, que ela precisa... Mas vamos olhar ali, é possível isso? Uhum. Né? É possível reduzir se ela é a chefe de família ali, se ela é... E a gente precisa entender que a gente precisa olhar para essas questões, senão a gente está negligenciando e abandonando essas pessoas por a gente só aprender intervenções que seriam economicamente inviáveis a elas, sabe? Sim, perfeito. Porque eu acho que quando a gente não pode deixar de ignorar que quando a gente está falando de atuação clínica, assim, de atuação profissional, e a gente está lidando com uma outra vida, a gente está lidando com uma outra realidade que é aquela realidade em que muitas vezes a pessoa, quando está diante de nós, ela traz aquilo que, vamos dizer assim, pode angustiar, né, de alguma forma, reflete na qualidade, está refletindo na qualidade de vida dela. Mas a gente precisa considerar que a mulher, talvez ela estaria, assim, eu não sei se nem sei se é o meu local para dizer, mas ela estaria sobre mais estressores, né, por conta de tudo, até mesmo quando você começa falando dos trabalhos invisíveis que você faz, e por isso que é tão importante falar, eu sou mãe de 2 filhos, porque quando você fala isso, a gente já imagina, assim, né, todo o trabalho que tem por trás de você estar aqui num tempo comigo, né, dentro da sua agenda, dentro das coisas que você faz. Quando um homem, na verdade, a gente sabe que muitas vezes está mais focado em outras coisas, não está tão preocupado com a criação dos filhos, com a organização da casa, por conta de questões sociais, assim mesmo, que são repercutidas, né? Aí a gente vai mantendo esse status quo que é muito prejudicial para a qualidade de vida, para a saúde mental. Então, eu acho que é importante, assim, saber isso, né? Saber de onde a gente está falando, com quem que a gente está falando. Para a gente não fazer besteira, né? Porque muitas vezes essa mãe, por exemplo, ela vai chegar sobrecarregada no consultório e qual vai ser a demanda explícita dela? Eu estou fazendo algo errado, eu preciso aguentar mais. Como é que eu faço para aguentar mais? Porque eu estou falhando, porque aquela moça ali do Instagram, ela está conseguindo. Ela faz ginástica, ela está cuidando dos filhos, uma coisa aqui, ela trabalha, ela produz, e eu estou aqui, eu não estou dando conta das coisas. Aonde eu estou falhando? Sim. Me faça aguentar mais. E se a gente pega um profissional que não está sensível a todas essas variáveis que a gente está levantando aqui, talvez ele faça um trabalho em que vai levar ela para o mais extremo, para aguentar mais e, né, ter mais produtividade. Quando muitas vezes a intervenção que a gente vai ter que pensar com essa mulher não é essa. É de poder acalmar ela e dizer, não, você está fazendo muito. Você está fazendo muito. Não tem como deixar todos os pratinhos girando e está tudo bem. Vamos olhar aqui e vamos ver qual é o pratinho que vai cair. Vamos se colocar como variável, onde é que está também o teu, né, o teu desejo nessa história, como que é, e aliviar algumas pressões. Trabalhar mais numa aceitação de algumas coisas do que numa maior produtividade. Sim. E a gente só consegue ter essa sensibilidade se a gente consegue olhar para todas essas outras variáveis aqui que estão afetando a história de vida daquela mulher, mas que elas são das práticas da nossa cultura, sabe?
Por isso que se a gente vai pensar uma psicologia neutra, isenta, é muito perigoso, porque vai passar batido isso. Vai passar batido essas variáveis, sabe? Sim, sim. É, acho que é interessante assim como a gente vai se construindo dentro desse espaço, né, social em que a gente aceita assim que as mulheres são desde cedo levadas a interpretar esse papel de cuidadoras, né, da pessoa que protege, da pessoa que dá uma assistência e tudo mais. E os meninos são levados pelo brincar mesmo, né, por esse local assim da brincadeira. É levado a brincar, a jogar bola, a brincar de arminha, a fazer coisas assim que depois a gente vai olhar ali na frente e tá determinando um pouco desses valores. Tá, mas esses valores foram construídos como também, né? Eu acho que e depois é naturalizado, como se menino fosse mais assim, menina fosse mais assado. Sim. E a gente não vê que a construção tá desde o berço, sim. né? E eu acho que é importante, até mesmo porque, assim, dentro das contextuais, das abordagens mais contextuais, a gente está falando muito disso, muitas vezes ignorando essas questões, assim, né? Como que isso foi forjado? Por que isso, assim, é importante para essa pessoa, né? Por que o gênero, raça, tudo isso precisa ser levado em consideração ali, né? Dentre outras coisas, idade também, né? A questão do etarismo, assim, da faixa etária. A gente precisa considerar. Você falou também sobre a autoimagem, né? E eu fiquei pensando sobre como a gente também está falando muito sobre questões do corpo, assim, né? Questões de autoimagem, de autoestima, de toda essa relação que a gente tem. E que eu acho que tem sido muito importante a gente observar que todo esse debate em torno de um corpo que, por exemplo, está mais gordo, ele não necessariamente ele está menos saudável, né? E como essa discussão vem sendo também levantada aí, que eu acho que é uma pauta necessária. Sem dúvida, e se a gente parar para pensar, as mulheres, elas são, de forma geral, muito colocadas, tem muitas regras que a gente deveria seguir, sabe? E aí depois começa a multiplicar essas regras, elas serem opostas, assim. E eu acho muito bonito quando a gente olha individualmente para o processo daquela mulher, como a análise do comportamento, né, as terapias comportamentais vão fazer, que a gente vai olhar para aquele processo daquela mulher, a gente vai vendo que se libertar de algumas coisas pode ser opostos para muitas mulheres. Para algumas é se livrar do peso da maquiagem, do ter que estar ali montada, e para outras vai ser dizer, não, você pode se maquiar, você pode fazer isso, você não vai ser menos ou feminista ou menos o que for, assim. E é muito bonito, porque o processo que a gente acaba, né, construindo nesse sentido com essas mulheres no consultório é um reconhecimento do próprio desejo. Porque são tantos atravessamentos entre o que dizem que eu tenho que ser desde pequenininha, com o que depois dizem, não, mas você tem que se libertar disso aqui. E aí chega uma hora que você para e diz, tá, mas o que eu quero? O que eu sou? O que eu gosto? O que me faz sentido? E aí quando a gente chega nesse momento do processo, é muito legal, porque a gente começar a olhar para o mundo se colocando, eu gosto muito disso, de colocar essa mulher como variável da equação, sabe? Querem isso, querem aquilo, mas peraí, para mim faz sentido o quê? Sim. Faz sentido parar e ficar em casa com os meus filhos por um tempo? Faz sentido parar e ir para ir trabalhar fora ou o que for? A gente começa a ter, de fato, escolhas. Porque do jeito que a cultura vai levando a gente não tem tantas escolhas, né? Sim. E dependendo da quantidade de marcadores de vulnerabilidade que a gente tem menos ainda, né? Porque se a gente for fazer um recorte de raça, de classe, aí assim, não vai tendo nem espaço para isso. Eu simplesmente tenho que sobreviver ali a condições muito complicadas, né? Sim, perfeito. Eu quero até te pedir para você contextualizar um pouquinho, assim, explicar um pouquinho esses marcadores de vulnerabilidade, porque eu não sei se todo mundo vai ter consciência disso, né? Então, o que a gente está dizendo quando a gente fala sobre marcadores de vulnerabilidade, né? Bora lá. Né? Na hora que a gente olha a história de vida e uma pessoa, a gente vai vendo que elas vão sendo reconhecidas socialmente a partir do lugar que elas vêm, a partir de questões de aparência, do como ela se coloca. Então, na hora que a gente vai pensando, eu gosto muito, assim, eu estou no meio do processo dos estudos aí da interseccionalidade, porque eu acho que é disso que eu estou mais me aproximando quando a gente pensa em feminismo, e que eu acho que bate mais com a minha forma de entender. E a gente vai vendo, né? O feminismo que eu tenho mais me aproximado seria o interseccional, e eu estou parando para estudar um pouco mais. Então, estou tateando nisso daí, mas eu acho muito interessante, e acho que é bem importante a gente olhar para essas questões dos marcadores de vulnerabilidade,
Porque o que é a ideia, né? Se você parar para pensar, Bruno, o que você acha? Na nossa cultura, um homem ou uma mulher sofre mais? Um homem ou uma mulher? A mulher. Agora, um homem gay ou uma mulher sofre mais? Começa a complicar, né? Começa a complicar. E se for um homem gay com uma mulher negra? E se for uma mulher negra lésbica? Na hora que a gente vai adicionando, então, né, esses marcadores que são características da nossa história, da nossa aparência, de como a cultura reage a gente, como que, né, respondem a gente, assim, a questões da nossa história, da nossa aparência, a coisa vai se complexificando e a gente vai tendo camadas ou de privilégios sendo colocadas ou de opressões sendo colocadas. Então, eu gosto muito porque isso complexifica a nossa análise, né? Não é uma questão binária, é uma questão que a gente vai ter que olhar em perspectiva, né? Qual é a história daquela mulher negra que veio da periferia, daquela mulher negra que veio de uma família de classe média alta. E aí a gente vai olhando esses diferentes marcadores e a gente vai entendendo como é que isso vai se complexificando. Então, a gente, como terapeuta, tem que ter muita clareza de quais são os nossos marcadores. Sim. Né? Onde é que a gente está? Né? De que lugar que a gente fala? Qual é a nossa história? Porque nós temos história, nós somos criados nessa mesma cultura que é estruturalmente racista, patriarcal, machista, individualista. Então, enquanto terapeutas, enquanto clientes que estão ali, nós somos frutos de uma mesma cultura. Só que a gente, enquanto terapeuta, enquanto pessoas que estão ali para cuidar de outras, a gente tem a obrigação de saber disso e a obrigação de olhar para o nosso próprio comportamento, para a gente não estruturalmente oprimir a partir do lugar que a gente fala e do lugar que o outro está ali nos procurando. Sim. Entende? Sim, perfeito, entendi. E obrigado, assim, por ter contextualizado essa parte. Acho que faz muito sentido e ajuda, assim, nesse desenvolvimento de uma consciência, né? De uma capacidade de escrever um pouco mais disso e entender a importância de se aprofundar nisso. E até, né, pensando nessa coisa do racismo, essa questão dos marcadores, não existe só a negritude, né? Existe a branquitude, e a gente tem que entender o que significa isso. A gente precisa olhar para isso, né? O que significa ser branco nessa cultura, como isso nos coloca. E a gente vai ter vários atravessamentos. Então, acho que é uma discussão muito complexa e que eu gosto muito justamente porque ela não reduz as coisas, sabe? Ela vai complexificando em vários tons, assim. Essa discussão, em gradientes, eu acho isso bem importante. Assim. Então, eu tenho me apaixonado muito, mas ainda estou estudando. Estou, assim, estudando e lendo muito para poder me instrumentalizar e entender como é que isso vai impactando a minha prática, sabe? Sim, perfeito. E eu acho que isso é legal, porque a gente está nessa... Eu gosto de assumir muito essa posição, assim, também, de um eterno aprendiz, porque a gente precisa estar sempre em formação, né? Mesmo quando a gente quer, assim, levar para outras pessoas, a gente precisa também estar levando desse local que a gente fala, assim, de onde eu ainda estou aprendendo, né? Até onde eu sei, até onde eu estou me familiarizando com um determinado tema, eu posso falar até aí. Mas a gente precisa pensar em como isso chega para as outras pessoas também, porque senão a gente vai estar negligenciando ou deixando de ver alguma coisa. E a gente sempre pode deixar de ver, assim, né? Natural. Mas é preciso também abordar isso. A gente foi falando, acho que de uma forma tão fluida, assim, tá tão gostosa a conversa, que de certa forma, acho que a gente falou um pouco de um tópico que eu levantei aqui, que era sobre o seu enfoque clínico, né? Que é, sobretudo, direcionado ao atendimento às mulheres, né? E eu ia lançar essa pergunta sobre como vocês, mulheres, né, e outras minorias, assim como nós, LGBTQIAP+, né, onde eu me enquadro, como a gente pode ser impactado por essa tentativa de se fazer uma psicologia, digamos assim, sem partido, né, ou neutra. Eu acho que a gente vai de violências mais macro a violências mais micro, né? As mais macros, a gente vai... É mais fácil de visualizar, né? Quando a gente para olhar umas propostas de psicologia cristã ou né, como é que chama? De mudança de orientação sexual, né? Sei lá como é que eles chamam. Conversão, nome, né? Terapia de conversão. Terapia de conversão, e por aí vai, que a gente, eu acho que está num extremo, assim, né? De como isso pode ser extremamente prejudicial. Mas eu acho que essas coisas mais explícitas
a gente vai tendo mais voz para ir denunciando, para ir colocando. Eu me preocupo muito com as mais sutis, sabe? E elas vão de coisas muito pequenas. Pensa só, né? Na hora que senta alguém na tua frente ali, que você não conhece, que você não sabe nada da vida daquela pessoa que está ali. Se você já assume uma heteronormatividade, você pode já estar sutilmente dando indicativos de que talvez esse ambiente não seja seguro. E na hora que você pega muitas histórias de pessoas que estão aí na comunidade LGBTQIAP+, elas já estão hipersensíveis, hipervigilantes a qualquer sinal que uma punição vai vir, porque a cultura está punindo o tempo inteiro. Então, você simplesmente sentar com a pessoa ali na frente. Então, eu sento na sua frente e pergunto, e aí, você tem uma namorada? Isso, assim, é muito sutil, mas você cria ali uma possibilidade de travar ali aquela pessoa. Sim. E é tão simples. Você não pode perguntar, você está num relacionamento com alguma pessoa? Você já abriu. Ou você pode colocar, você tem um namorado, ou namorada, ou namorade, se quiser ainda ser mais amplo dentro da coisa, né? É muito pequeno. Mas para pessoas que estão sofrendo diariamente microviolências, uma pergunta dessa pode travar ali algumas coisas. Ou comentários pensando questões né, do cabelo crespo, por exemplo, né? Do dia em que aquela cliente vem com o cabelo amarrado, né, e não vem com o black, você soltar qualquer coisa do tipo, nossa, agora dá para ver sua cara, nossa, agora o cara é de arrumada, assim. Percebe como você está reproduzindo um racismo ali, a partir do que seria um padrão do que é arrumado e por aí vai, e às vezes é algo pequeno. E a gente vai também para qualquer outro tipo de comentário relacionados a corpo. Ou, por exemplo, né, quando uma mulher chega e diz que engravidou. Dependendo do contexto, se ela não é uma tentante, se ela não é alguém que você está explicitamente sabendo daquilo, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que ela senta na tua frente e diz, nossa, preciso te contar uma coisa, descobri que estou grávida. Não dá para a tua primeira reação ser, nossa, parabéns, que coisa linda. Não dá, porque isso daí também vira um bloqueio para os sentimentos ambíguos que ela poderia trazer e que talvez ela perceba que aquele ambiente não é. A primeira coisa que tem que fazer é perguntar, nossa, e aí? Como é que você está se sentindo? Primeiro, você sonda. Você precisa sondar para entender como é que aquela pessoa está recebendo aquilo, para então você poder entender qual o caminho que vai. Né? Com questões de corpo, a gente vai ter muito isso também, assim, com as questões de relacionamento abusivo, também a gente vai ter aí muitos perigos, sabe? Então, eu acho que essas violências, elas vão de coisas mais explícitas até questões muito sutis, mas que reproduzem e que vão ali direcionando esse processo terapêutico, algumas vezes, para um caminho que eu não sei se é para o benefício da pessoa que está nos procurando, sabe? Sim. Totalmente, faz muito sentido. E eu acho que é legal isso, porque assim, a gente tá trazendo aqui para o debate uma certa ideia assim de... Quando a gente está falando de sem partido ou de neutralidade aqui, a gente está falando assim que muitas vezes isso que tentam vender como sem partido, como neutralidade, é muitas vezes só uma reprodução justamente dessas ferramentas de opressão social. Padrão. Do Exatamente. Padrão. O neutro. É esse, né? De quem que é? Beneficia quem? Quem está pensando assim? Não, está beneficiando quem? Está a serviço de quem? Porque não tem a neutralidade. A neutralidade é só manter o status quo. É manter a vantagem. E a gente sabe, a nossa cultura ela é feita, né, e pensada por homens héteros, cis, de meia idade, de uma classe alta. Então, eles vão se beneficiar necessariamente. Então, não tem. E é difícil, né? Porque dá uma desilusão, assim, porque se a gente parar para pensar, muitos dos discursos que a gente acaba... na academia ou na militância acaba sendo desenvolvidos, eles são absorvidos pela cultura, né? E aí, sei lá, o que é um empoderamento feminino, né? Se esvazia, o que é a sororidade se esvazia também, porque vai sendo absorvido por aí e vai virando outras coisas que são adequadas a essa dinâmica desse sistema todo, né? Sim. Isso eu gostei muito de como você foi falando, assim, de exemplos simples que muitas vezes eu acho que facilitam, assim, essa comunicação, esse contato
com a outra pessoa, porque a gente vai estar ali em contato e a gente precisa ter consciência do efeito que a gente tem na outra pessoa, de como talvez um ato, um gesto, um tom, uma palavra colocada pode tá assim, endossando dores que não doem na gente. Porque Sim. é isso, assim, e aí um movimento que eu tenho feito nesse ano, inclusive, é assim, tentado me atentar mais, até mesmo a questão, assim, dos pronomes, né, por exemplo. Então, muitas vezes eu me coloco ali e na primeira sessão, vamos pegar ali, eu já me apresento, já me falo de onde eu venho e tal, falo os meus pronomes, como eu gosto de ser chamado e tudo mais, porque eu acho que isso dá a liberdade da outra pessoa também se expressar e se colocar ali de uma forma, né, que é Ou entender que é confortável. possível, Ou né? entender É que é possível. possível, né? E que a gente pode fazer isso assim. E é uma forma de cuidado, né? De respeito ao outro também, a individualidade ali da pessoa. Ou quando a gente vai atender, por exemplo, adolescentes que estão, sei lá, podem estar passando ou pensando sobre um processo de transição. E você já chegar, às vezes, por demandas que vêm dos pais, ou até mesmo do próprio adolescente, né? Ali, e você já presumir que essa pessoa é de determinado gênero, né? E usar pronomes que não são do gênero que representa essa pessoa. Então, são muitos cuidados assim que a gente precisa tomar no contato com a outra pessoa, para não ficar repercutindo violências, reverberando coisas que na verdade são de onde derivam todo esse adoecimento, né, e toda essa esse sofrimento também que é colocado para as pessoas, assim, que é imposto às pessoas, né? Assim, sem entrar até mesmo no debate sobre a questão de doenças, né? O que é doença, para quem que é doença, por que esse funcionamento ele é tido como um transtorno, mas espera aí, ele é funcional para aquela pessoa, né? Ele tá ocorrendo porque a pessoa assim aprendeu a agir no mundo daquela forma e é quase um mecanismo de sobrevivência. Então, para algumas pessoas é um transtorno, é uma condição que precisa ser tratada. E isso em tudo, né? Quando a gente fala de psicologia. Ah, sem dúvida, né? E a gente olhando para todas essas variáveis que você vai trazendo, assim, não tem como, né? Eu acho que a nossa formação, ela não dá conta das especificidades de todos os grupos, assim. Eu não acho, e eu acompanho, assim, muitas mulheres que vieram de outros terapeutas, tiveram outras experiências em outros processos, assim, e elas chegam muito machucadas desses processos, assim. E isso começou a me assustar muito, assim, né? De ver esses efeitos, de ver isso, né, nas minhas clientes e nas clientes das minhas supervisionandas. E foi ficando cada vez mais claro que a nossa formação não prepara a gente para atender essas minorias, sejam mulheres, sejam, né, no recorte racial, seja né, na comunidade LGBTQIAP+. Não prepara, sabe? Não adianta ter uma formação generalista, porque a formação generalista ela é uma formação necessariamente enviesada pelo que é o padrão, pelo que culturalmente é colocado ali. Então, foi aí que eu comecei a olhar e dizer, não, eu preciso estudar como é que eu vou atender, como é que eu vou ajudar mulheres nas suas várias facetas, assim, sabe? Sim. E formar outros profissionais dentro disso, porque não dá, a gente precisa aprofundar algumas questões, porque não tem. Se a gente não olhar e não tiver uma formação mais assim, a gente não vai ficar sensível a variáveis que são de fato ali importantes, sabe? Eu não me sinto, apesar de toda a sensibilidade de olhar para isso, para eu atender mulheres trans, por exemplo, eu vou precisar de uma formação específica para isso, porque tem variáveis daquela realidade, tem um monte de variáveis ali e que não é. Então, assim, quando chega essa demanda para mim, eu tomo todo o cuidado do mundo para pensar para quem é que eu vou encaminhar, porque não pode ser para qualquer pessoa, porque é um risco muito grande, né? Principalmente quando a gente vai pensando, quanto mais desses marcadores que a gente estava falando tem, mais chance de uma insensibilidade de um profissional de saúde né? reproduzir alguma opressão ou algo assim. Perfeito. Sim, eu acho que isso é uma discussão assim de suma importância para todo mundo, assim, dentro da psicologia, principalmente quando a gente entende que a psicologia em si
é uma formação generalista, como a gente está falando, né? Ela é muito, assim, ela abrange muitos campos, então a gente precisa saber, assim, ok, você vai atender, mas você vai atender pessoas que partem de uma realidade ali, né? Então, precisa essa especialização, esse estudo contínuo, assim, e não só um estudo formal, mas um estudo de vivência, de se aproximar das pessoas, de ter uma postura de acolher. Tem que ler, tem que ouvir, tem que parar para assistir coisas, não é só uma questão acadêmica, sabe? Perfeito. É uma questão de vivência de vida mesmo. Sim. De estar aberto. Sim, sim. Assim, e respondendo uma pergunta que de certa forma leva, assim, levanta essa pauta, né, que a gente quis trazer aqui hoje, eu queria perguntar, assim, para você, a psicologia, né, ela é um ato político? E como, né? Nossa, eu diria que viver é um ato político, Bruno. Quem dirá a psicologia, né? Viver é um ato político, assim. E quanto mais desses marcadores a gente vai carregando, mais resistência e mais político a gente precisa ser para sobreviver, sabe? Sim. E precisa entender isso, assim. Então, eu acho que a gente precisa olhar para a psicologia e entender como ela pode se ramificar para além do consultório. E a gente parar para olhar qual é a rede que a gente vai colocar, que tipo de conteúdo é esse que a gente está produzindo e compartilhando enquanto divulgação científica. Uhum. E eu acho que a gente precisa, aí é uma crítica à análise do comportamento especificamente, a gente precisa encontrar formas de ser compreensível ao mundo. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem muito para entregar, e eu acho que se as pessoas tivessem essa educação do como é que elas funcionam, a gente teria uma qualidade de vida muito maior e a gente teria uma mobilização política também dentro disso, dentro da população, assim, talvez um pouco maior. Então, a psicologia, ela, né, precisa ser política, não tem como. Se a gente foge disso, a gente está só a serviço do que é o padrão, do que é o regular, assim. Não tem como fugir disso. Uhum. Né? Ser mulher nessa cultura é um ato político, ser gay nessa cultura é um ato político, ser uma travesti é um ato político, uhum. Ser uma mulher negra é um ato político, ser mãe é um ato político, e a gente precisa entender que viver é política. Não tem para onde correr, gente. Política não é só ir lá e votar e fazer, não. Política é o que a gente faz aqui com quem trabalha com a gente, com quem, né, a gente ajuda no consultório, com o que a gente está fazendo aqui, quais são os temas que a gente traz relevância, quais são as vozes que a gente dá, né, que a gente dá ouvidos e por aí vai. Assim. Sim. Acho que você sintetizou assim, de uma forma que é plausível, assim, muito plausível, e eu acho que muito também importante, assim, né? É muito válido trazer isso, assim, colocar isso dessa forma, né, sobre a vida, sobre, enfim, tudo isso que a gente pode debater aqui. Eu tinha trazido no roteiro essa última pergunta, eu não sei se ela ainda faz sentido dentro, assim, de todas as discussões que a gente teve, mas é sobre, assim, o que a gente pode responder para quem diz, né, você é psicólogo, mas você não deveria isto ou aquilo. Eu acho que vem muito dessa visão de quando a gente tenta dizer o que um psicólogo pode ou não abordar, falar, né, tipo, muitas vezes assim, eu preciso falar de política com o meu cliente, eu preciso abordar essas questões, assim, isso é local do psicólogo falar. Então, eu queria saber a sua visão disso também. Eu acho que é super importante, eu acho que isso dialoga muito com essa não neutralidade, né? Porque na hora que a gente fala que o psicólogo não vai ser neutro, parece que a gente está dizendo que o psicólogo tem que sentar lá no consultório e panfletar, né? Uhum. Sentar e impor ali psicoeducações e impor caminhos, e é justamente o contrário. Sim. Quem é neutro, quem se diz neutro ou pensa essa neutralidade, tem muito mais chance de sentar ali na frente do cliente e bombardear com regras do como deveria funcionar. Se você tem a percepção disso, é protetivo, porque é aí que você vai poder sentar, olhar na supervisão, na análise do caso e entender quais são as suas variáveis enquanto terapeuta que podem ser um interveniente naquilo ali, quais são as variáveis culturais que são intervenientes naquela análise e naquele caso, e aí você vai entender como trazer isso para o cliente, de que forma trazer em benefício dele, de uma melhora, de menos sofrimento, de criação de novos repertórios e por aí vai. Então, justamente a gente dizer que a psicologia não é neutra, que o
psicólogo não deve se considerar neutro, ela é protetiva porque talvez seja isso que vai garantir que você não vai passar por cima do cliente com as suas ideologias. Porque aquela terapeuta branca, gordofóbica, que está ali colocando e tentando encaixar aquela cliente nos padrões de beleza ditos da cultura, ela está passando o rodo naquela cliente que talvez precisasse trabalhar outras questões de aceitação ali, de reencontro com o próprio corpo e por aí vai. Então, a gente não vai panfletar, tá? E tem uma outra consequência também a gente pensar nisso, né? Que é, eu não preciso me esconder atrás de um uniforme de psicólogo. Não preciso me fantasiar de psicólogo, né? Eu posso trazer os meus elementos ali, porque sou eu, né? Eu costumo muito dizer assim, como é que eu vou pedir e vou trabalhar com as minhas clientes que elas, que tudo bem serem quem elas são, que tudo bem elas se colocarem, se eu fico com medo de me mostrar, né? Então, né, eu tenho assim, várias tatuagens aqui, né? Tatuagem no braço, tatuagem na perna, né? Tem um monte de coisas assim. Sim, isso é uma marca minha. E sim, isso vai produzir efeitos nos meus clientes dos mais diversos tipos. Desde que, sei lá, talvez tenha alguém que não queira fazer terapia comigo, diretamente não aconteceu, mas como eu não escondo, eu também já vou selecionando um pouco quem me procura. Quem me procura sabe, né, que tá ali. Mas também vai causar identificação com outros, ou vai causar uma validação dos próprios desejos, que não é eles se tatuarem, mas é deles poderem dizer, não, eu posso bancar, sei quem eu sou, e tá tudo bem, isso não quer dizer nada da minha qualidade profissional, ou de quem eu seja, ou por aí vai. Então, eu acho que, né, é muito importante a gente entender que tá tudo bem a gente ser gente, que o terapeuta ser gente, e que a gente vai lidar terapeuticamente, né, com o que isso evocar nos nossos clientes, em prol dos nossos clientes, né? Mas a gente não precisa se esconder. E não adianta se esconder, viu? Porque se escondendo a gente aparece, de alguma forma. Não tem como ser neutro, não tem como se colocar. A gente vai ter consequências tentar se esconder também. E às vezes as consequências podem até ser uma dificuldade de uma conexão mais genuína com seus clientes, sabe? Porque você está tão ali engessado nas regras, no que deveria, no como seria, que isso pode produzir até um distanciamento de alguns clientes. Sim, sim. Eu acho que essa reflexão, assim, fecha com chave de ouro. Gostei muito de ter, assim, abordado todos esses temas com você. Eu acho que eles também são pautas iniciais, assim. Eu acho que eu espero receber você aqui em outras oportunidades para falar de outros temas, enfim, se achar interessante a gente trazer também. E eu acho que isso aqui rende demais, assim, são temas que rendem muito. Também. Eu gostei e é isso, assim, eu acho que a gente precisa continuar esses debates, essas conversas. Então, para isso, a gente vai até para o quadro final, que é para continuar essa discussão. O unboxing é um espaço que eu libero, assim, para a gente poder trazer dicas de conteúdos, fazer jabá, enfim, falar do que a gente pode, como é que a gente pode continuar essa discussão. O podcast Pandora está disponível nas principais plataformas de áudio. Se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de seguir no Spotify ou na Amazon, de assinar e avaliar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou ainda de favoritar no Deezer. Assim você fica por dentro sempre que sair um novo episódio.